Estamos de volta no segundo bloco do Vale Notícias para falar de eleições 2018. Nosso repórter Caio Augusto esteve conversando com o chefe do cartório eleitoral da seção de Avaré, da 17ª Seção Eleitoral de Avaré, e o Michel, né? E ele concedeu uma entrevista explicando aí sobre as propagandas, né, na internet principalmente, e falando mais do que pode e o que não pode nesse período eleitoral. Acompanhe a reportagem. Nas eleições de 2018, os eleitores vão eleger o presidente da República, governadores dos estados, 2/3 do Senado Federal, deputados federais e deputados estaduais. O do Vale Notícias veio até o 17º Cartório de Avaré para te deixar por dentro de tudo o que pode e não pode sobre as eleições de 2018. Os documentos necessários para votar no dia da eleição é o documento de identidade com foto e o título de eleitor, se possível. Se não for possível o título de eleitor, não tem problema. Também é possível pelo aplicativo e-Título. O e-Título ele vai substituir o título eleitoral e o documento de identidade com foto, caso o eleitor tenha feito a biometria. Caso ele não tenha feito a biometria, ele só substitui o título de eleitor. A biometria é o cadastramento pela Justiça Eleitoral de todos os dados biométricos do eleitor. A foto, as digitais e a assinatura. Ela aumenta a segurança no dia da votação para ninguém poder votar por outra pessoa. Na eleição de Avaré desse ano, não vai ser obrigatório ainda. Ela foi postergada para a próxima eleição de prefeito, em 2020. O chefe do cartório eleitoral explica também o que é permitido sobre as propagandas dos candidatos. Durante o período eleitoral, o candidato ele pode fazer propaganda na internet, na televisão só nos horários gratuitos e na rádio também só nos horários gratuitos. Pela internet, eu acho que vai ser mais importante durante essa eleição. A propaganda pela internet é totalmente permitida, desde que seja gratuita. O único meio de propaganda paga permitida na internet é pelo impulsionamento, que é uma grande inovação agora dessa eleição. Os candidatos, os partidos, as coligações podem pagar para os sites como Facebook e Instagram para impulsionar a sua propaganda, tá? Mas é permitido, com pena de multa de 5 a 30 mil reais, o uso de perfis fakes e robôs para propaganda eleitoral. E lembrando que todo esse impulsionamento ele tem que vir escrito propaganda eleitoral, para o eleitor ficar ciente do que se trata. As chamadas fake news são informações noticiosas que não representam a realidade, mas são compartilhadas como se fossem verdade. E você pode ajudar denunciando. Até começaram as fake news. A gente vê por aí, na internet, já tendo várias denúncias para a Justiça Eleitoral dessas fake news, com fotos, distribuindo em Instagram, em WhatsApp. Então, os eleitores, eles podem denunciar essas fake news para a Justiça Eleitoral. Tem o site, nos sites da Justiça Eleitoral, tem o denúncia online, que ele pode ser usado para denunciar essas propagandas falsas também. Tem mais algum meio que a população pode fazer uma denúncia? Além dessa plataforma Denúncia Online, os eleitores podem procurar o Ministério Público Eleitoral ou o cartório eleitoral para formalizar verbalmente essa denúncia. Atualmente, a 17ª Zona Eleitoral se prepara para as eleições. A gente está mexendo bastante com mesários, organizando as urnas eletrônicas e daqui a pouco a gente vai começar a programar elas para as eleições. Os locais de votação, está organizando os materiais. E os eleitores, a gente está separando quem está apto e quem não está para poder votar. O primeiro turno acontece no dia 7 de outubro e o segundo em 28 de outubro. Muito bem, chegamos no período eleitoral, já tivemos as convenções, né? Até o momento são 14 candidatos à presidência da República. Né? Nós temos 5 candidatos a deputado federal e estadual em Avaré, né? Totalizando, já a gente vai falar sobre esse assunto específico, porque teve convenções, as convenções foram obrigatórias até o dia 5 de agosto, todas elas ocorreram, né? Tem partidos aí que lançaram diversos candidatos, né? Já agora são formalizados, e a partir aí do dia 16 de agosto começa oficialmente a campanha eleitoral 2018 para a gente conhecer os nossos candidatos. Inclusive, parece que vai começar na semana já um debate, né, entre os presidenciáveis. Mas 14 nomes foram colocados à disposição. O único ali, né, que a gente
a situação é um pouco delicada, é do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso, né, há um bom tempo na cadeia já, e o PT já lançou colocou o Haddad como vice, porque se o Lula for impedido, o Haddad passa a ser candidato à presidência e alguém do PCdoB, que é o único partido que se coligou com o PT, seria aí o vice, um nome ser escolhido para ser o vice de Haddad. É o único nome indefinido, situação indefinida ainda do PT, porque depende do Tribunal Superior Eleitoral, né? Agora, são 14 candidatos. Difícil, não? É? Difícil escolher entre 14 candidatos, né? Tem uns que muitos eu tenho certeza que a gente nunca conhece, né? E nós, a imprensa, temos que tomar muito cuidado nesse período da eleição, né? Principalmente falar em nomes, né? Mas a partir do dia 16 a gente fica mais restrito, né? Mas a gente pode falar alguma coisa aí. E a do Vale TV está estudando, fazer logicamente conversando aí com a Justiça Eleitoral, ver se a gente pode fazer entrevistas com os candidatos a deputado federal e estadual de Avaré, né? Fazer uma entrevista aqui na do Vale TV, estamos estudando isso ainda, eu acho que seria muito importante, né, para que a população saiba realmente o que o seu candidato da sua cidade pretende se eleito, né? Eu acho que só com voto da cidade é difícil, né, alguém se eleger. Só se todo mundo votar no candidato só, difícil, né? Mas tem que ter também toda a região aí. Mas os candidatos estão trabalhando e vão tentar se eleger. Seria interessante, lógico, seria interessante ter alguém avarense ou na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa. Isso é óbvio, né? Mas vamos aguardar. Agora, 14 candidatos à presidência. Como vamos escolher, né? Tem os votos conscientes, tem os votos da revolta, tem uns votos das pessoas que acabam gostando mais de tal candidato, e daí a gente respeita e temos que respeitar realmente a todos, né? Mas eu quero agradecer muito ao Michel, do Cartório Eleitoral de Avaré, uma pessoa sempre que atende a imprensa muito bem, sempre realmente que trata a imprensa como deve ser tratada, realmente com bastante respeito, como a imprensa também respeita a Justiça Eleitoral, os funcionários do Cartório Eleitoral. Graças a Deus a gente tem uma relação muito boa. E o Michel aí realmente falou de muitas, talvez, questões que ficam na cabeça da população. A biometria, isso aqui vai ser obrigado. Nessa eleição não é obrigado a biometria, 2020, né? 2020, que a biometria, nós avareenses vão passar a utilizar esse novo sistema aí, mas tirou bastante dúvidas aí, falou realmente sobre a importância. E cuidado aí com rede social, hein, gente? Rede social. Tem gente que fala muita coisa da rede social, e rede social hoje, vocês sabem que a justiça está punindo muita, né? Porque tem o print, tem os registros, tem tudo certinho, e tudo que a gente digita aí na rede social também pode se virar contra a gente. Então, tome muito cuidado antes de falar sobre, principalmente, eleições e ofender algum candidato aí às eleições de 2018. E o que a gente pede, mais uma vez, para vocês é que votem com consciência. Mas já a gente vai falar mais sobre eleições, que a gente vai falar dos candidatos aí confirmados para as eleições, candidatos avareenses, né, aí que vão concorrer ou à Câmara Federal, em Brasília, ou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Muito bem, vamos seguindo com as informações, para trazer para vocês algumas notícias policiais. Um jovem de 23 anos foi preso por embriaguez ao volante e por dirigir sem habilitação. Esse flagrante ocorreu na madrugada de segunda-feira, dia 6 de agosto, na rodovia Antônio Salim Curiati, em Avaré. Lembrando que Antônio Salim Curiati liga Avaré à Cerqueira César. Segundo a Polícia Rodoviária, uma equipe fazia patrulhamento de rotina na rodovia, quando, na altura do quilômetro 1, o rapaz foi abordado. Durante a revista, os policiais constataram que ele estava sem a carteira de habilitação. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária, ele realizou o teste do bafômetro, que comprovou o consumo de álcool. O motorista foi levado ao plantão policial, onde foi estipulada uma fiança de R$ 800. O homem pagou a quantia, foi liberado e vai responder o processo em liberdade. Um jovem de 23 anos, hein? Na madrugada de segunda-feira, hein? Dia 6 de agosto, né? O rapaz ia trabalhar, não trabalha, né? É estranho, né? Na madrugada aí.
bem na segunda-feira aí o pessoal pronto para trabalhar, outros estão voltando em festa, né? Mas esse rapaz foi pago fiança de R$800, agora vai ter a multa de R$3.000, né? Vai ficar um ano sem dirigir, né? Só prejuízos para a conta do rapaz, né? Pagar quase R$4.000, isso se for a primeira vez que ele foi pego, né? Embriagado, né? Se for a segunda vez, essa multa é dobrada, né? Passa de R$3.000 para R$6.000. Agora, eu não entendo muito a legislação, né? Porque mudou a legislação para ficar mais rigorosa em relação à embriaguez ao volante, mas a gente não vê isso acontecer, né? Vemos aí fianças e fianças sendo estipuladas, o caboclo acaba sendo liberado, responde em liberdade, vai acabar pagando as multas que tem que pagar aí, né? Perde a carteira por um ano, e depois pagou tudo isso, está tudo bem, obrigado, né? Eu acho que deveria realmente a lei ser mais rígida para a embriaguez ao volante. Disseram que ia ser, não é isso que a gente está vendo. Muito bem, vamos saindo de Avaré, vamos voltar até a cidade de Piraju, porque olha só essa notícia. Um adolescente de 12 anos ficou ferido após ser atropelado em frente a uma escola. Esse fato aconteceu na sexta-feira, dia 3 de agosto, em Piraju. De acordo com a polícia, a vítima atravessava a rua Coronel Nhonhô Braga quando foi atingida por um carro. Ainda segundo a polícia, o garoto foi socorrido por uma unidade de resgate e levado ao hospital. As causas do acidente serão investigadas. Isso é um alerta para os motoristas, hein? Voltou às aulas aí, criançada trupa a rua. Você que está passando por perto das escolas aí, diminua a velocidade do seu veículo, né? Vamos ter bom senso, né, gente? Pô, você está vendo que é um período de volta às aulas, que movimentação para tudo quanto é lado, né? Principalmente as escolas do centro de Avaré, meu Deus, o centro de Avaré trava, dá um nó no centro de Avaré que você não consegue andar direito, né? As pessoas que não vão buscar filhos na escola, né, tem que evitar o centro da cidade, principalmente nos horários de pico, no momento que as crianças estão entrando na escola ou saindo da escola, porque você não consegue andar no centro de Avaré. É inacreditável. Estamos falando de uma cidade com quase 100 mil habitantes, hein? Que dá um nó no trânsito, né? Então fica a dica para você, motorista, sabendo de toda essa situação da volta às aulas, se você vai passar perto de uma escola, diminua a velocidade, né, vá devagar, não sabe o que aconteceu, talvez a criança foi atravessar a rua, né, sem olhar para os lados, de repente aconteceu um acidente. Mas muitos acidentes ocorrem porque o motorista está passando a uma velocidade um pouco mais alta, né, e acaba atropelando as crianças. E vamos tomar bastante cuidado e responsabilidade, principalmente perto de escolas, creches, né, em unidades escolares. Muito bem, vou falar agora daquele grave acidente, né, que a gente falou na última edição, do ex-prefeito de Itaí, Davi Tristão. O corpo do ex-prefeito de Itaí, o Davi Tristão, moço, né, de 54 anos, foi enterrado no final da tarde de sexta-feira, dia 3 de agosto, no cemitério municipal de Itaí. O velório foi realizado na Câmara Municipal e parentes, moradores e servidores foram se despedir do ex-prefeito. Devido à morte, a prefeitura decretou ponto facultativo durante o dia. Davi morreu após um acidente que envolveu 3 carros na rodovia Eduardo Saíga, SP-255, entre Itaí e Avaré, na noite de quinta-feira, dia 2 de agosto. Segundo a Polícia Rodoviária, a batida aconteceu no quilômetro 284 por volta das 19 horas. Ainda de acordo com a polícia, o ex-prefeito estava no carro junto com a namorada de 36 anos, que foi socorrida em estado grave, e o filho dela, de 6 anos, que teve ferimentos leves. Tristão chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. No segundo veículo envolvido estava um idoso de 64 anos e a mulher dele, de 54 anos. Eles ficaram presos às ferragens e a equipe de resgate precisou cortar o carro para socorrê-los. O casal foi levado à Santa Casa com ferimentos graves. Já o motorista, né, do terceiro carro, segundo a polícia, bateu de leve nos demais veículos. Ele também foi socorrido e levado ao hospital. O estado de saúde dele não foi divulgado. Uma das faixas da rodovia ficou interditada por cerca de 4 horas até que o resgate fosse concluído.
O ex-prefeito assumiu o cargo em 2015, após Valmir Domingos ter o mandato cassado por não recolher R$600 mil da Previdência Social, referente aí a salário e ao 13º do funcionalismo público. Está aqui a foto de Davi Tristão, o ex-prefeito da cidade de Itaí. Tem o decreto aí, David? O decreto da Câmara, da Prefeitura? Que a Prefeitura, logicamente, aconteceu esse acidente. Eu quero mandar um grande abraço para o Thiago Michelin e falar que uma atitude muito digna do prefeito de Itaí, que soltou uma nota de pesar e decretou ponto facultativo na cidade de Itaí, na sexta-feira, dia 3 de agosto, um dia após o acidente, o dia que o Davi Tristão acabou sendo realmente sepultado, né? Para parabenizar realmente a administração do Thiago Michelin, o Thiago Michelin como prefeito, né? Que foi muito humano neste momento, né? E importante. E realmente impacta a cidade, né? Você está perdendo um ex-prefeito, um prefeito que saiu agora, 2016 foi o último mandato, né? Ficou 2015 e 2016, quando assumiu a prefeitura após um prefeito ser cassado, e ele fez lá o seu trabalho durante 2 anos, né? Daí acabou assumindo um novo prefeito, mas sempre fica aquela sensação, né, de perda para o município de Itaí. Então a gente manda, nós avarenses, com certeza mandamos um grande abraço a toda a população de Itaí. Realmente foi um momento muito triste. A gente torce aí pela recuperação das demais pessoas e para falar como que são as coisas, né? Estava no carro o Davi Tristão, a namorada dele e a filha, né, da namorada, o filho do namorado, que teve apenas ferimentos leves, graças a Deus, né? Conseguiu sair aí realmente praticamente ileso desse grave acidente. Quem viu as fotos, quem viu os vídeos, realmente ficou impactado com a gravidade do acidente, né? Tem carro que o carro ficou irreconhecível. Bateram 2 veículos de frente. Daí veio um terceiro veículo que conseguiu, né, diminuir a velocidade, acabou pegando de leve no carro, mas, né, sem ferimentos graves para o motorista que veio logo atrás, né? Mas a gente lamenta realmente essa perda e torce realmente para a recuperação de todos os envolvidos. Muito bem, vamos falar de golpe. Porque os golpistas estão por todo quanto é lado, né? E a Secretaria da Receita Federal alertou no dia 2 de agosto sobre o chamado golpe do amor. É isso mesmo. No qual golpistas criam perfis falsos em redes sociais, geralmente passando-se por estrangeiros, manifestam a intenção de casamento e dizem enviar presentes pelos correios. Depois, pedem depósitos em conta para liberar o produto que estaria na alfândega. Segundo o fisco, a alfândega no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, tem recebido diariamente cerca de 10 ligações telefônicas de contribuintes querendo confirmar a instrução que receberam para efetuar depósito em contas de determinadas pessoas físicas para terem liberados aí valores ou encomendas supostamente retidas pela Receita Federal. E como é esse golpe, Marcelo? Olha só. De acordo com o órgão, os golpistas geralmente se passam por estrangeiros em boas condições financeiras e com empregos prestigiados e estáveis. Após se envolverem emocionalmente com a vítima, declaram-se apaixonados e manifestam a intenção de casamento com envio de presentes diversos, como óculos, bolsas, celulares, anéis de ouro para o noivado, dinheiro em espécie ou documentos do exterior por remessa expressa ou postal ou por meio de um viajante. De acordo ainda com a Receita Federal, a fim de dar veracidade ao envio dos supostos bens, os golpistas criam sites falsos de empresas de remessas expressas, inclusive com falso rastreamento da suposta encomenda.
Após o suposto envio dos presentes, o golpista geralmente alega que os bens foram retidos pela alfândega e que há necessidade de um depósito em conta de determinado agente para que haja a sua liberação. O fisco explicou que, em geral, é fornecida uma conta corrente de pessoa física para o depósito. E a Receita dá orientações. A Receita Federal advertiu que não exige qualquer pagamento em espécie ou por meio de depósito em conta corrente e que todos os tributos aduaneiros administrados pelo órgão somente são recolhidos por documento de arrecadação de receitas federais, o famoso DARF. Nos casos de encomendas enviadas por remessa expressa, pode-se confirmar se a empresa está habilitada no Brasil através de sites. Em caso de dúvidas, o contribuinte pode enviar seu questionamento ou contatar as unidades de atendimento da Receita Federal. Caso a pessoa considere estar sendo vítima de ação fraudulenta ou tentativa de estelionato, é imprescindível que também registre a ocorrência em uma delegacia policial especializada. Tá aí então, o golpe do amor, rapaz do céu. Esses caras não tem que inventar, né? E realmente mexe com o sentimento das pessoas, né? O golpe do amor, né, que fala. Como foi denominada até pela polícia, né? Cambada de sem vergonha, né? Cambada de sem vergonha, que acaba pegando a pessoa em um momento frágil, um momento difícil, né? Um momento que emocionalmente tem muitas pessoas aí que realmente ficam muito abaladas, ficam em busca de relacionamentos, principalmente como fala assim, estrangeiros, né? Fica o coração palpitando e de repente você está caindo num golpe. Cambada de sem vergonha, que mexe realmente com o sentimento, com a pessoa, ela não quer saber como você vai ficar, né, após ela descobrir que tudo isso é uma farsa, né? Agora você, realmente, que está procurando um amor na vida, principalmente pela internet, aí, tome muito cuidado, gente, mas muito cuidado. Tem bandido, quadrilha, para tudo quanto é lado. Talvez tem pessoas se passando aí por um suposto príncipe ou princesa encantada e, na verdade, é a bruxa má, que vai fazer você realmente ficar no vermelho nas suas contas, fazendo você ter sérios prejuízos. Então, a Receita Federal explicou muito bem tudo isso, pedi até para a nossa equipe aí, para colocar essa matéria no Facebook também, porque é importante que a população saiba de mais esse golpe que está sendo aplicado. Fala assim, Marcelo, você acha que alguém de Avaré pode ter caído? Acredito. Quem disse que não? Né? Nesse mundo louco que vivemos, qualquer cidade que tem internet pode cair em golpistas como esses aí. Agora, vamos sacar também, né, gente? Né? Mas o estrangeiro, bonito, né? Manda foto bonita, não sei o quê, milionário, manda fotos com Ferrari, tal e coisa, e não é a foto do cara. Né? É a foto realmente de uma terceira pessoa que talvez nem esteja sabendo de nada. E esses vagabundos aí, eles criam, você viu? Eles criam até site oficial aí, de remessa de mercadorias do exterior, cria até rastreamento falso. Né? Você vê rastreamento que você acompanha, encomenda, né? Tudo falso, tudo mentira. Aí você vai lá, deposita o dinheiro na conta do vagabundo, o vagabundo, ó, vai embora. A hora que você vê, você caiu no golpe do amor. Vamos para mais um intervalo e já estamos de volta com o terceiro e último bloco do Duval Notícias e eu espero por você.